Nessa aula, nós vamos falar sobre as revoltas regenciais. Nós já falamos na aula anterior de que as regências não foi um período muito fácil para o Brasil, principalmente porque estávamos numa transição entre governos, né? A abdicação de Dom Pedro I e até a vinda de Dom Pedro II. Então, as principais causas e revoltas que ocorreram durante essa época, que vai de 1831 até a vinda de Dom Pedro II em 1840, na realidade, os fatores dessas revoltas foram que, durante o período regencial, principalmente dentro do contexto do fim do absolutismo de Dom Pedro I, o Brasil se viu sob um regime que não definia nada, os regentes, devido à impossibilidade da viabilidade de não serem ordens vindas do imperador. Ou seja, o regente apenas levava adiante um governo, ele não tinha a palavra final. Esse regente levava adiante um governo que estava à espera do futuro governante, que é Dom Pedro II. Ok? Mas quais são as causas dessas revoltas? Nós estamos no início de um governo, no início de um país. Então, as brigas entre o localismo e o centralismo. Ou seja, aqueles que queriam a descentralização política contra o centralismo, que queria a centralização do governo nas mãos de uma única pessoa ou dentro de um único sistema. As brigas como causa também, as brigas do negro contra o branco, né? O escravo contra o senhor, o pobre contra o rico, o homem do campo contra o homem da cidade. Ou seja, estávamos vivendo um período de extrema conturbação. E nós vamos falar das principais revoltas que ocorreram, as mais importantes que possam talvez ser pedidas dentro do vestibular. Uma delas é a cabanagem. Ocorre em 1835 e termina em 1840. 1835 é praticamente o fim da regência trina permanente, com a vinda da regência una do Padre Feijó. Onde essa cabanagem ocorreu? No Grão-Pará, ou lá na região norte do Brasil. Quem eram os participantes? Quem eram as pessoas? Índios, mestiços, negros, caboclos, camadas menos favorecidas da população. Qual a causa dessa revolta? A precariedade das moradias, a pobreza, a miséria, sem direito à cidadania. De acordo com a Constituição de 1824, aquele que tinha dinheiro tinha cidadania, senão não era nada, né? A arbitrariedade da corte, a exclusão do norte em assuntos financeiros do Império Brasileiro. Então, é claro, se hoje é difícil, imagine como era no século XIX, né? Então, esse conflito teve a liderança de um oficial chamado Félix Machado, dos irmãos Vinagre, padres, e a brincadeira não foi muito fácil, não. Houve praticamente 100 mil mortes. Então, apenas para a gente compartilhar uma foto desta cabanagem lá no Pará, então, onde os populares acabam enfrentando os policiais na chamada cabanagem, né? Cabanas, né? Moradores de cabanas, de pobreza, né? Seria mais ou menos isso, em palafitas, perto de rios, coisa assim. A outra também importante é a chamada Sabinada. A Sabinada é uma revolta que ocorre na Bahia, em 1837 e 1838. Também os participantes populares e políticos contrários à regência. Achavam que os regentes não mandavam nada, não faziam nada, né? Qual a causa desta revolta na Bahia? O ideal federalista dos ativistas. Ou seja,
era contra a centralização do poder, ou seja, localismo contra centralismo. E houve nessa Sabinada uma tentativa de proclamar uma república. Olhe bem, em 1837, vamos proclamar uma república? E vamos assim, a gente faz a proclamação da república e quando vier Dom Pedro II, a gente acaba com essa república. Era essa a ideia. Quem é o líder? Por que tem esse nome Sabinada? É justamente por causa do nome do líder dessa revolta, que é o médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Então, de Sabino, Sabinada. Também houve muitas lutas e muitas mortes. Então, vamos dar uma compartilhada nessa Sabinada. Eu coloquei aqui uma foto meio humorística, mas é mais ou menos isso aqui, né? É a população menos a mais carente da população, liderança de um médico, Sabino, né? Então, essa também uma grande revolta. Então, cabanagem, Sabinada. Outra revolta, a revolta dos malês, que também acontece na Bahia. É bom vocês mais ou menos lembrarem que o Brasil teve muitas revoltas de escravos, e essa foi uma delas, né? O fator dessa revolta foi o escravismo. Só que essa revolta, pessoal, é importante porque, na realidade, a liderança dessa revolta são os escravos negros muçulmanos que não aceitavam a escravidão em que eles viviam, né? Qual era a luta? A tentativa de libertar os escravos. E o que aconteceu? Como sempre, né? A morte de seus líderes. Os principais líderes dessa revolta acabaram sendo mortos. Então, apenas para compartilhar, para a gente não perder a revolta dos malês, onde o governo acaba terminando com essa briga, com essa revolta na Bahia em 1835. Outra também importante é a balaiada, né? Essa balaiada acontece no Maranhão em 1838 e vai até 1841, ou seja, praticamente entrou no governo de Dom Pedro II, e praticamente foi ele que terminou com essa revolta. Os participantes, mais uma vez, lembrar que Norte e Nordeste, né? Políticos, artesãos, vaqueiros, negros, principalmente os negros dos quilombos, né? Qual era a causa dessa balaiada? A diversidade política indefinida, a miséria do Nordeste, né? Não é para menos, né? Quem que não luta para que possa as coisas melhorarem? Essa revolta tem uma coisa assim meio diferente das outras, porque é uma revolta popular com áreas de banditismo. Não tinha uma ideologia, não tinha uma liderança mais efetiva, simplesmente a coisa começou a acontecer e acabou sendo dominado pelo governo da época, né? Então, a balaiada, vamos dar uma compartilhada. Esta é a balaiada, na realidade, até tem uma música em cima dessa balaiada. Não houve uma liderança mais efetiva para que a gente pudesse dizer o nome desse líder. E a mais importante das revoltas da regência é a revolta que acontece no Rio Grande do Sul, a Farroupilha, que vai durar 10 anos. Começa em 1835 e entra dentro do governo de Dom Pedro II até 1845 e acontece no Rio Grande do Sul. Quais são as causas dessa farroupilha? O roubo de gado por parte dos uruguaios que não respeitavam a fronteira, o charque gaúcho, que era produzido por escravos, competia com o charque da fronteira uruguaia e argentina, produzida pelo Uruguai e pela Argentina de uma melhor qualidade, principalmente porque era realizado por mãos assalariadas. E o mais interessante, o charque argentino e uruguai entravam no Brasil mais barato do que o próprio charque gaúcho. Por quê? Porque tinha menos impostos e os gaúchos pagavam um imposto muito alto sobre o sal que ajudava na produção desse charque.
Quais são as causas políticas? A ideia de uma república federalista, de uma república separatista dos estancieiros ou fazendeiros e políticos do Rio Grande do Sul. Principais nomes, e isso é importante: Bento Gonçalves, Davi Canabarro e o italiano herói, o chamado herói dos dois mundos, Giuseppe Garibaldi. O início da luta foi a não aceitação por parte dos gaúchos da nomeação de um governo regencial, de um novo presidente da província do Rio Grande do Sul. Quem é o por que presidente, se nós não temos presidente, temos imperador? É que o título de governador era chamado de presidente na época. Eles não aceitaram esse presidente ou esse governador indicado pelo governo regencial para o Rio Grande do Sul. E Bento Gonçalves toma a cidade de Porto Alegre e, em 1836, proclama a Primeira República, a República do Piratini. Então, aqui já começa a grande luta separatista dos gaúchos. Depois de 1836, dentro do próprio movimento acabam tendo muita divergência e Bento Gonçalves acaba sendo feito prisioneiro e levado para o Rio de Janeiro e depois para a Bahia, onde, em 1837, acaba fugindo da prisão com a ajuda de amigos. E ele, voltando para o Rio Grande do Sul, agora com a ajuda de Garibaldi e Canabarro, ele lidera uma expedição, agora não fica mais só no Rio Grande do Sul, agora ele vai até Laguna, em Santa Catarina, e proclama uma segunda república. Em 1838, a chamada República Juliana. O fim dessa revolta da Farroupilha vai acontecer quando Dom Pedro assume o governo, Dom Pedro II. Caxias, não é o Caxias que a gente ainda conhece, é o tio de Duque de Caxias. É nomeado por Dom Pedro para liderar as tropas contra o movimento. E em 1845, após muitas vitórias, Caxias consegue dominar essa revolta no Rio Grande do Sul. Então, para a gente compartilhar a Revolução Farroupilha. Então, aqui, se a gente perceber bem, se a gente procurar na bandeira gaúcha, a gente vai perceber que na bandeira gaúcha até hoje existe República Rio-Grandense, justamente dentro do contexto dessa Revolução Farroupilha. Aqui está Bento Gonçalves, o líder maior dessa revolta. Aqui também Davi Canabarro. E aqui o herói dos dois mundos, Giuseppe Garibaldi. A gente vai falar dele na unificação da Itália. E aqui está Caxias, que nada mais é o tio de Duque de Caxias, aquele que a gente mais conhece. Então, essa é a revolta da Farroupilha no Rio Grande do Sul. Ok? Então, até a próxima.